faz sentido a gente imaginar que você dormir bem, você come menos ou tem melhores escolhas alimentares. E não só faz sentido, como isso já foi testado em um estudo muito interessante, né, que a gente já analisou, inclusive, um estudo que traz pessoas que dormem, em média, menos... Na verdade, em média, não. Ele pegou só pessoas que dormem menos do que 6 horas e meia por noite. E aí você fez com essas pessoas, claro, mantendo também um grupo controle, né, um grupo em que você não fez nenhuma intervenção, e outro grupo você fez intervenções de higiene do sono, que é o que a gente vai fazer, inclusive, ainda nessa conversa, né? A gente vai trazer dicas práticas para a pessoa dormir melhor. Depois dessas dicas práticas, esse grupo, o grupo intervenção, né, metade do grupo total, começou a dormir melhor. Começou a dormir, em média, 1h20 a mais do que dormia antes. Então foi uma intervenção que deu certo. O objetivo era até maior, né? O objetivo era que eles dormissem mais 2 horas, mas qualquer intervenção que faça uma pessoa dormir mais do que 1 hora por noite, eu diria que é uma intervenção que deu certo. E além disso, o que os pesquisadores encontraram? Encontraram que essas pessoas começaram a comer menos calorias por dia. Especificamente 270 quilocalorias por dia a menos, em média, para o grupo que começou a dormir melhor. Então, não só faz sentido fisiologicamente, pelos mecanismos que a gente imagina, como isso já foi testado na prática e verificou-se que, de fato, pessoas que dormem mal, se começarem a dormir melhor, se começarem a dormir pelo menos 1 hora e pouco a mais do que elas dormiam, elas tendem a comer menos calorias, lembrando que não foi feita nenhuma intervenção do ponto de vista alimentar. Então não foi feita nenhuma dieta, nenhuma orientação dietética, ninguém falou para as pessoas comerem melhor. Elas simplesmente fizeram um trabalho de higiene do sono. Então, se você tem sobrepeso, se você é obeso, se você está querendo emagrecer e você dorme mal, eu diria que uma das maneiras mais simples e talvez mais impactantes para a sua saúde de você tentar emagrecer é você simplesmente seguindo medidas de higiene do sono para dormir melhor. Possivelmente você vai comer menos calorias sem passar fome, você vai comer menos calorias voluntariamente. Não porque alguém te pediu, não porque você quer, simplesmente porque você está dormindo melhor, o seu metabolismo está mais regulado, os seus hormônios estão mais regulados, a sua grelina está menor, que é o hormônio da fome, a sua leptina está maior, você tem mais níveis de leptina, a leptina tem uma ação melhor no seu organismo, então que é o hormônio da saciedade, e isso tudo vai fazer com que você coma menos naturalmente. E é interessante pensar, né, Edu, que talvez as pessoas pensem assim, bom, se essa pessoa aí que estava dormindo 1h30 a mais teve benefícios, será que eu tenho benefício em dormir, eu que já sou uma pessoa que durmo 7, 8, 9 horas por dia, eu tenho esses benefícios se eu dormir 10, 12 horas? E quando a gente olha a literatura, não existe um benefício claro em aumentar de forma substancial o número de horas dormidas em pacientes que já dormem bem, né? Inclusive, algumas evidências, que não são tão fortes assim, trazem alguns eventos negativos. Então é interessante a gente mostrar para o pessoal que não necessariamente dormir mais é o que a gente precisa. Às vezes a pessoa até dorme num tempo bom, mas ela tem uma qualidade ruim de sono. E talvez esse seja o problema dela. Mas uma pessoa que dorme bem e dorme o suficiente, talvez ela não tenha tantos benefícios em dormir mais, não é? Eu acho que você trouxe um ponto importante, que se a gente for olhar os estudos observacionais, eles vão apontar que as pessoas que dormem muito, então dormem mais do que 10, 11 horas por noite, elas tendem a ter desfechos de saúde piores. Mas o que é importante a gente avaliar aqui? Essa pessoa está dormindo 12 horas por dia, por exemplo, por quê? Provavelmente ela está dormindo 12 horas por noite porque ela está dormindo mal. Talvez seja uma pessoa, por exemplo, com apneia do sono, que a gente vai falar melhor, mas é aquela pessoa que para de respirar durante o sono. Então essa pessoa acaba não tendo um sono reparador e por isso ela tem essa necessidade de dormir mais. Além disso, existem várias condições de saúde também que aumentam o nosso nível de sono. Então se você tem, por exemplo, hipotireoidismo, você vai ter mais sono. E isso não vai ser bom para você dormir mais. É um problema, é uma doença, está faltando hormônio ali. Então, normalmente é difícil você dormir mais do que o necessário se você não tiver um problema de saúde. Esse é o ponto. E normalmente vai ser um problema no próprio sono. Então, aquelas 12 horas, elas vão equivaler, por exemplo, a você dormir 6 horas bem. Sim. Uma conta, obviamente, chutada, mas é por aí. Então, a pessoa dormir muito, na verdade, é um sinal de que ela está dormindo mal. E qual que é o melhor sinal para a gente avaliar o sono? É justamente a gente acordar disposto, a gente ficar disposto ao longo do dia, a gente não ficar com sono ao longo do dia.
esse é um sinal que você está dormindo bem. E por outro lado, o sinal que você está dormindo mal, seja porque você está dormindo pouco tempo. Claro, quando você está dormindo pouco tempo, é fácil você fazer esse autodiagnóstico, né? Você sabe, pô, tô dormindo 6 horas por noite, você sabe que você está dormindo pouco tempo. Agora, você está dormindo 7 horas por noite, 8 horas por noite, você quer saber se esse sono é de qualidade ou não. A melhor maneira de você avaliar isso é através do seu bem-estar. Você está acordando bem? Você está acordando disposto? Você está ficando acordado, disposto ao longo do dia? Esses são sinais importantíssimos de que o seu sono é reparador. E é importante a gente trazer também, né, do que às vezes o pessoal que está escutando a gente em casa pode falar, poxa, mas eu durmo 6 horas e eu acordo muito bem. E às vezes a pessoa fala, poxa, eu durmo 7 horas e acordo muito bem. Eu durmo 8 horas e acordo muito bem. Lembrar pro pessoal de casa que o que a gente fala aqui está baseado em estudos científicos que falam sobre a média da população. Existem pessoas que podem dormir 6 horas, sim, e ter um sono reparador. Isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas se a gente for olhar a média das pessoas, a maioria delas vai precisar dormir entre 7 a 9 horas para ter esse sono reparador. Então, lógico, existem pessoas que estão fora dessa curva, mas provavelmente, se a pessoa dorme menos do que 6 horas, aí sim a gente já tem uma comprovação interessante, ela deve estar tendo algum problema decorrente disso. E se ela acha que ela está disposta, se ela tentar dormir um pouco mais, provavelmente ela vai se sentir melhor, né? Eu diria que dormir menos do que 6 horas por noite é um alerta vermelho e dormir entre 6 e 7 é um alerta amarelo. Então, avalie. Eu diria para a pessoa tomar cuidado para não ter esse viés de achar que está tudo bem com ela, quando na verdade ela está priorizando outras coisas. Porque uma das causas mais comuns de falta de sono, a gente pode falar, não, é a apneia obstrutiva do sono, é insônia, mas hoje em dia uma das grandes causas é simplesmente a pessoa não se dar a oportunidade de dormir. Então a pessoa quer ficar trabalhando, vendo série, estudando, quer viver a vida no momento em que ela deveria estar dormindo. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vive um mundo de hiperestímulos, né? Sim. De todos os lados. A gente sempre tem coisas para fazer, seja obrigações, seja lazeres. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes essa coisa de dizer, não, eu funciono bem dormindo 6 horas, 6 horas e meia, é na verdade ali a pessoa tendo um auto-engano, né? A pessoa tendo essa ilusão de que está dormindo bem, quando na verdade ela dormiria melhor, ela se sentiria melhor de uma maneira geral se ela dormisse de 7 a 9. Perfeito. E quando a gente falou bastante sobre os efeitos agudos, né? Da restrição do sono. E quando a gente fala sobre esses efeitos, vai ter ativação do sistema nervoso simpático, o aumento do cortisol, várias alterações que vão predispor que a pessoa ganhe peso ou se torne uma pessoa obesa. Tudo isso acaba virando meio que uma bola de neve, né, em relação a riscos cardiovasculares, riscos metabólicos como um todo. Mas muitas vezes essa pessoa que dorme pouco, ela não consegue ver de forma consistente os impactos negativos da restrição do sono que ela tem. E isso às vezes vai aparecer lá na frente quando ela desenvolve um desfecho ruim. Um desfecho talvez cardiovascular como infarto, um AVC, que muitas vezes poderia ter sido evitado se ela tivesse uma higiene do sono bem feita, conseguisse dormir melhor, além, lógico, de controle de outros efeitos que ela pode ter dentro de toda esse pool de achados metabólicos, achados cardiovasculares. Se a gente for falar sobre esses efeitos negativos a longo prazo, o que a ciência consegue trazer para a gente hoje sobre a privação crônica do sono? Eu acho que quem é profissional de saúde ou estudante de saúde, ou é uma pessoa que não é dessa área, mas é uma pessoa ligada, a pessoa já entendeu, né? Se você aumenta a chance de pressão arterial alta, se você aumenta a chance de diabetes, de hiperglicemia, se você piora o seu colesterol, se você ativa o hormônio do estresse e adrenalina, tudo isso cheira a problema cardiovascular, né? Sim. Acho que essa é a grande associação, tirando a questão de saúde mental, que também é muito importante, muito relevante, e sem dúvida nenhuma, a falta de sono, o sono ruim, é uma das grandes causas dessa crise de saúde mental que a gente está vivendo, e com certeza também é uma das grandes causas da persistência dos problemas cardiovasculares que a gente ainda vê. E aí, por que eu digo persistência? Porque se a gente for pensar o quanto que a medicina não evoluiu ao tratar, por exemplo, a hipertensão arterial. Sim. Antes, a hipertensão arterial tinha um tratamento muito mais difícil, né? Muito pior, remédios piores, remédios com muitos efeitos adversos, remédios que não duravam o dia inteiro, a pessoa tinha que tomar várias vezes por dia e muitas vezes a pessoa não tomava. Enfim, era tratado de uma maneira muito pior. O diabetes também. A gente tinha menos opções, as opções eram mais caras, mais difíceis. O colesterol, a gente tinha opções piores, a gente tinha vários efeitos colaterais, então a gente está tratando muito melhor as condições
que levam a doenças cardiovasculares. E ainda assim, a gente vê uma incidência muito alta de doenças cardiovasculares no Brasil e no mundo como um todo, e ainda é a causa número 1 de morte. Uhum. Muita gente fala do câncer, que também é um problemaço que está crescendo, mas as doenças cardiovasculares ainda são a número 1. E o sono a falta de sono, né, a privação de sono, tem uma relação direta com as doenças cardiovasculares. Então, se a gente for olhar os grandes estudos, são os estudos epidemiológicos que vão avaliar no longo prazo, como você falou, a associação de alguma coisa com algum risco. O sono com as doenças coronarianas, né, que é a causa número 1 de morte no mundo, tem uma associação em torno de 48%. Então, as pessoas que dormem mal, elas têm 48% mais infartos do que as pessoas que dormem bem. E aí, bem, a gente está tratando 7 a 9 horas por noite, mal, menos do que 6 horas por noite. Uhum. Quando a gente fala no aumento de risco de 48%, a gente está falando de uma magnitude bastante relevante, né? Sim. Se a gente for comparar com outros fatores de risco, a hipertensão arterial, claro que a hipertensão arterial é uma gradação, né? Então, quanto Sim. mais alta, maior o risco. Mas uma hipertensão arterial de grau 1, que seria uma hipertensão arterial leve, ela aumenta o risco cardiovascular de mais ou menos 50% a 60%. E o sono, a privação de sono, 48%. O tabagismo, né, o fumo, que também é um fator de risco para doenças cardiovasculares, aumenta mais ou menos de 60% a 80%. O tabagismo ativo, né, a pessoa estar fumando no momento. E aí a gente está falando de sono, 48%. Então a gente está dizendo aqui que a privação de sono ela está na mesma ordem de magnitude de risco de outros fatores de risco já consagrados para doenças coronarianas. Uhum. Então todo mundo sabe que ter pressão alta aumenta a chance de ter infarto. Quase todo mundo sabe que fumar aumenta a chance de ter infarto. Quantas pessoas sabem e quantas pessoas se preocupam com a privação de sono? Eu acho que é um grande ponto cego. Eu diria que é um ponto cego que começa na própria medicina e nos profissionais de saúde. Uhum. Não sei você, Jorge, mas não me lembro, sinceramente, durante a minha formação médica, disso ser tão falado, ou pelo menos de ter sido colocado a relevância que isso tem, e a gente avaliando, né, lendo a literatura médica sobre o assunto, a gente vê a relevância, e isso passa dos profissionais de saúde para a sociedade em geral. Então a sociedade em geral vai discutir muito a hipertensão, vai discutir muito o diabetes, vai discutir muito o cigarro, mas não vai discutir tanto assim a privação de sono. Então acho que eu diria que é quase que um atalho para você reduzir o seu risco cardiovascular, para você melhorar a sua chance de controlar o seu peso, controlar o seu diabetes, controlar a sua síndrome metabólica, investir em saúde do sono, investir em higiene do sono é uma grande resposta. Perfeito. E respondendo tua pergunta, né, durante a formação, se a gente for pensar de forma mais aprofundada, olhando os principais pilares que a gente tem hoje dentro da Outlive, que seria exercício físico, alimentação, sono e até ali o uso de substâncias, né? A gente praticamente não teve nada disso durante a nossa formação, né? É interessante como esses são pilares da saúde como um todo, mas nós, como profissionais da saúde, nesse caso médicos, concentramos nosso estudo sempre nas doenças e não na promoção à saúde em si. Até tudo bem, era comentado em relação à promoção à saúde, sobre modificação de hábitos de vida, né? Só que no final das contas, a gente se preocupava muito mais com a doença do que a promoção à saúde em si, que no final de tudo vai acabar diminuindo a incidência de várias dessas condições, né? É interessante ver como ainda a gente precisa caminhar muito para isso, mas a galera começou a pensar mais sobre esse assunto. E eu acho interessante, Jorge, porque se a gente for pensar, eu tinha falado que a medicina está ficando cada vez melhor em tratar a hipertensão arterial, tratar o diabetes, tratar o colesterol alto. Tudo isso é o que você falou, né? São doenças que a medicina está criando remédios. O problema é que a causa, ou pelo menos boa parte das causas desses problemas, são estilos de vida, são comportamentos que a medicina e a sociedade em geral não dá tanta importância. Então, é o cenário que a gente está vendo hoje. A gente tem cada vez mais doenças aparecendo. Então, a gente tem cada vez mais pessoas, por exemplo, com sobrepeso, com obesidade, com privação de sono. E tudo isso vai gerar aumento de hipertensos, aumento de diabéticos, etc. E a gente melhora o tratamento. Então, a gente aumenta o problema, melhora o tratamento. É como se a gente estivesse nadando contra a maré. Né? A medicina está nadando contra a maré está cada vez mais forte. Então, cada vez mais pessoas com sobrepeso, cada vez mais pessoas obesas, com diabetes, com hipertensão arterial, com aumento de colesterol. E, ao mesmo tempo, a medicina vai remédios novos, remédios melhores, estatinas mais potentes,
Agora os análogos de GLP-1, né, como Ozempic, etc, para emagrecimento e controle do diabetes. Então a gente vai produzindo cada vez mais remédios para problemas que não param de crescer. E a gente está falando aqui da parte metabólica e cardiovascular, mas é um cenário muito parecido na saúde mental, né? Sim. Se a gente for pensar, a gente produz cada vez mais ansiedade, produz cada vez mais depressão, hiperatividade em crianças, etc. A gente vai fazendo remédios novos, às vezes melhores, às vezes nem tanto. Na saúde mental, a questão medicamentosa é até, eu diria, mais complicada do que na saúde metabólica e cardiovascular. Mas eu acho que chegou o momento da gente pensar na raiz do problema, né? Perfeito. O que está gerando? O que está gerando essa maré tão contrária? A gente tem que tratar isso porque uma hora ou a medicina não vai conseguir encontrar o remédio novo, ou esse custo vai ficar cada vez mais alto, que é outra coisa, um grande custo para a sociedade como um todo, né? Porque você tem que fazer esses remédios, você tem que... A gente está vendo o caso dos análogos de GLP-1, que são remédios ainda caros, né? Inclusive alguns políticos querendo levar para o SUS, por exemplo. Isso tudo gera um grande problema para a sociedade e a gente precisa tratar a raiz do problema, porque não dá pra gente só ficar enxugando gelo. É um pouco da analogia que a gente já usou algumas vezes aqui do furo no barco, né? Então, o que a gente tem feito hoje em dia é aumentar o tamanho do balde que tira a água de dentro do barco, ou melhorar a velocidade de tirar essa água, mas no fim das contas o buraco continua ali. Então a água vai entrando e vai chegar uma hora que provavelmente a gente não vai dar conta de tirar essa água de dentro do barco. Então o importante é tentar achar qual é a raiz do problema. Logicamente isso não é fácil, talvez esse seja o ponto em que a gente menos evoluiu na medicina até hoje, ainda que tenha evoluído muito, e não só por isso surgem diversas teorias e estudos relacionados a o que talvez causam as doenças mentais, o que é a grande causa da obesidade, e aí a importância também da gente discutir isso num nível científico, porque também se cria muita informação falsa, né? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque quando existe pouco conhecimento acerca daquele assunto, também é mais fácil da gente ser enganado. Então, o pessoal tomar cuidado com isso. E você falou um pouco sobre a nossa formação, né? O que a gente aprendeu sobre sono. Talvez a coisa que eu mais me lembro em relação a transtornos do sono na faculdade era a apneia do sono, né? Que a gente chamava de síndrome da apneia obstrutiva do sono, que era SARROS. Hoje em dia a gente chama muito mais de apneia do sono. E ela, sim, já, mesmo antes de a gente descobrir várias outras alterações associadas à privação do sono, era muito associada a esse aumento de risco cardiovascular nos pacientes que a tinham. O que a gente pode falar sobre essa condição que é tão comum na nossa população? Basicamente, o nome já diz muito, né? Apneia significa você parar de respirar, né? E obstrutiva do sono, você para de respirar durante o sono por uma causa obstrutiva. Então você tem uma obstrução ali a nível da sua garganta, mais ou menos, em que você não consegue respirar adequadamente durante o seu sono inteiro. Isso gera despertares. Às vezes o despertar é consciente, né? A pessoa se lembra que ela se despertou, mas muitas vezes é um despertar inconsciente. Então, como muitas vezes é um despertar inconsciente, eu acho que o primeiro ponto a gente para trabalhar aqui é quando você pode desconfiar Sim. que você tem a apneia do sono. E aí eu vou voltar para o que eu tinha falado antes. Lembra dos sinais de sono ruim? Basicamente, você vai desconfiar que você pode ter a apneia do sono se você está acordando cansado, se você está adormecendo ao longo do dia, se você está pegando no sono em lugares, em situações inapropriadas, especialmente se você estiver acima do peso, porque a apneia do sono ela está muito relacionada à obesidade. Mais ou menos 70% das pessoas com apneia do sono elas têm sobrepeso ou obesidade. E especialmente também se você ronca, se você é uma pessoa que ronca alto e com frequência. Muitas vezes a gente não sabe, né, se a gente ronca ou não, a gente não lembra, mas a pessoa que dorme com você, se você dormir com alguém, vai poder te falar isso. Então, se você é uma pessoa que ronca muito, ronca alto, se você está acordando cansado, se você está adormecendo ao longo do dia e se você está acima do peso, hipertenso, todos esses são sinais de alerta que você pode ter apneia do sono e se você tiver qualquer um desses sintomas, ou pelo menos 2 ou 3 desses sintomas, vá ao seu médico, converse com ele, porque aí ele vai poder te passar um exame. Dá para você fazer, hoje em dia até em casa, uma polissonografia, mas o ideal mesmo é você dormir no laboratório, para você ter realmente o seu sono 100% monitorado, mas aí sim um exame vai poder te confirmar ou não essa apneia.